Daqui a pouco a gente volta com os colegas da CNN Internacional. Olha, o republicano Donald Trump votou hoje na Flórida e disse que vai reconhecer o resultado da eleição se a disputa for justa. Donald Trump ainda brincou com apoiadores pedindo que eles garantam que não haja fraude. O nosso repórter Pedro Teixeira está no QG do ex-presidente e tem os detalhes ao vivo da Flórida. Muito boa noite, Pedro. Tudo bem, Leandro? Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Esse é mais um ponto ali de questionamento com relação à votação aqui nos Estados Unidos feito pelo candidato republicano Donald Trump. Ele, por exemplo, durante essa entrevista, logo depois de votar aqui em Palm Beach, falou sobre o sistema de contagem dos votos. Diz que se, por exemplo, a votação fosse toda feita no mesmo dia, com os votos de papel, o resultado seria obtido muito mais rapidamente e não com o dinheiro gasto com os equipamentos eletrônicos que são utilizados para a contagem destes votos. Esse é um ponto que a gente já vinha falando há alguns dias sobre uma espécie de preparar o terreno por parte do Donald Trump se eventualmente ele tiver que questionar o resultado em alguns dos estados. Bom, falando de pontos que agradam a campanha, ele que foi aconselhado há alguns dias a evitar assuntos polêmicos ou assuntos que de certa forma podem atrapalhar o desempenho dele nas urnas, especialmente nesta votação oficial nesta terça-feira. Falou sobre economia, falou sobre imigração, que são assuntos que acabam o ajudando. As pesquisas mostram que tem muitos americanos preocupados principalmente com relação à economia do país. A inflação que atingiu aqui os Estados Unidos durante a pandemia fez com que os preços ficassem ainda altos, então esse é um assunto que acaba preocupando muitos americanos e é um assunto que interessa aos políticos republicanos e interessa ao Donald Trump. Já para assuntos polêmicos, voltando aos assuntos que são mais sensíveis para o Donald Trump, ele foi questionado sobre a questão do aborto. A Flórida, neste momento, realiza uma consulta pública sobre uma mudança de legislação aqui na Flórida sobre o aborto. Com uma decisão da Suprema Corte Americana autorizando os estados a tomarem decisões sobre a autorização ou não do aborto, a legislação aqui na Flórida é bastante restritiva com relação ao aborto, é uma das mais restritivas dos Estados Unidos. O aborto pode ser feito aqui na Flórida com até 6 semanas. Quando questionado sobre isso, Donald Trump evitou se manifestar. Por quê? Porque esse é um assunto bastante sensível com o eleitorado feminino, é um eleitorado que pode atrapalhar a vitória de Donald Trump, então ele pediu para que ele não fosse questionado sobre isso, não quis se manifestar sobre este assunto. Bom, trazendo um pouco da agenda do Donald Trump antes de devolver para vocês, ele vai passar as próximas horas no resort de Mar-a-Lago com familiares e amigos e vai avaliar a ida ao QG para se manifestar eventualmente. Isso porque a CNN apurou com integrantes da campanha que os republicanos não esperam que o resultado saia ainda na noite de hoje, então ele deve permanecer as próximas horas até o fim da noite, principalmente com os amigos e familiares acompanhando a contagem dos votos que começa daqui a pouquinho aqui nos Estados Unidos. Leandro. Agora, Pedro, já há previsão de quando deve sair o resultado das eleições aí na Flórida? Olha só, o secretário de Estado aqui da Flórida disse que a apuração deve ser bastante rápida por aqui. A Flórida é um estado que elege, pelo menos nas últimas eleições, políticos republicanos. Então, não é um daqueles estados pêndulo que pode alternar vitórias democratas ou republicanos. Mas a expectativa aqui das autoridades eleitorais da Flórida é que o resultado saia até o fim da noite desta terça-feira para a gente, quem sabe, ter a resposta se, de fato, os republicanos vão confirmar essa vitória desenhada aqui na Flórida. A Flórida é um red state, é um estado vermelho, onde os republicanos se deram melhor nas últimas eleições, ou se a gente vai ter algum tipo de alternância desta situação aqui na Flórida com uma vitória democrata. O resultado deve sair até o fim da noite de hoje aqui na Flórida.